Você é aquela pessoa que treme só de pensar em ter que falar em público ou se expor? Começa a ter fortes crises de ansiedade, com sensação de sufocamento, suor, começa a gaguejar e se vê totalmente travada e paralisada? Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e vou te dar algumas dicas para te ajudar a melhorar essa questão. Olá, meu nome é Priscila, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar desse problema que é bem recorrente em pessoas ansiosas, o medo de se expor e de falar em público. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube mostre esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Bom, a ansiedade é uma resposta do nosso corpo a uma reação. Então, ela serve como um mecanismo de defesa do nosso corpo. Portanto, se você está passando ou passou por alguma situação que o teu cérebro entenda que é uma situação de ameaça, o nosso corpo ele começa a reagir com sintomas. E aí, o corpo vai emitir sinais de alertas. Então, vamos aqui trazer um exemplo do se expor e de falar em público. O que acontece quando nós estamos diante dessas situações e por que algumas pessoas se sentem travadas e com medo? Então, essa questão ela pode estar ligada a diversos fatores. Aqui a gente pode trazer as crenças que adquirimos ao longo da nossa vida, que foram geradas pelas experiências. Pode estar ligada à insegurança, ao medo do julgamento. Pode entrar também a questão do perfeccionismo. Uma pessoa que se cobra, que tudo tem que ser perfeito, ela não admite saber que ela vai ter que falar, que ela vai ter que se expor, mas ela não consegue fazer aquilo bem feito. Para ela está faltando sempre alguma coisa. Então ela já começa no fluxo de ficar ansiosa, porque ela sente que para ela não está bom. Daquele jeito ali não dá certo. Então ela precisa melhorar. Então ela já fica ansiosa com aquilo. E às vezes esses sentimentos eles são até inconscientes, ou seja, o máximo que a pessoa lembra é que ela fica ansiosa ao falar em público, mas ela nunca parou para pensar por que tem esse medo, por que essa angústia acontece. Será que ela já foi zoada? Será que ela já foi reprimida? Ou já falaram para ela que ela fala muito baixo, que ninguém entende? E isso gerou uma experiência negativa, sabe? Então, todas essas questões, elas nos fazem entrar em um fluxo de pensamento que nos gera essas crenças sobre nós mesmos, de que nós não somos bons, de que nós não somos capazes, de que nós não conseguimos fazer nada direito. E aí você começa a entrar nesse fluxo de pensamento automático e negativo, que fazem com que tenhamos muita ansiedade na hora de se expor, de falar em público. E aí, esses pensamentos automáticos, eles acontecem da seguinte forma. Quando você pensa que vai ter que falar em público, que vai ter que fazer alguma apresentação, ir em uma entrevista, você já pensa logo, isso não vai dar certo, eu vou começar a gaguejar, eu não vou conseguir falar, vai dar tudo errado. E aí, quando você pensa isso, você já começa a ficar ansiosa. E aí, quando chega o momento realmente de você falar, você de fato não consegue falar. E aí, essa experiência vai acabar se tornando uma evidência. E aí, você já vai começar a pensar, tá vendo? Eu disse que eu não ia conseguir, eu disse que eu não ia dar certo. E aí, todas as outras vezes que você precisar falar, esse ciclo ele vai começar novamente. E cada vez mais ele vai ficando fortalecido. Esse pensamento automático ele vai se fortalecendo, né? À medida que as experiências vão acontecendo. Dica 1. É necessário aprender a enfrentar o medo. Porque a única maneira de aprender a lidar com o medo é nos expor. Porque aqui o objetivo é aprender a falar e se expor, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu tenha esse medo, eu tenho que ir lá, se apresentar e me expor. E quais são as vantagens que você vai ter ao enfrentar esse medo? Primeiro, você vai reduzir o medo, mesmo que esse não seja necessariamente o objetivo, porque o objetivo é você conseguir falar de forma eficaz, sem gaguejar, sem tremer, sem ter as crises. Ok?
embora você tenha medo. O segundo, você vai aprender a canalizar esse medo para o seu desempenho. Você vai pegar esse medo, vai fazer com que você consiga ter um desempenho ainda melhor. E outra coisa, à medida que você fala, mesmo com medo, você acaba naturalizando essa experiência. Então, essas são algumas vantagens de você se expor ao medo. Dica 2 é assista e estude pessoas que são boas em falar em público. Veja vídeos de palestras para você se inspirar nessas pessoas. Veja a forma como elas se comportam, como elas se expõem de forma natural e se inspire nessas pessoas. A dica 3 é: se prepare bem. Faça ensaios no espelho, se apresente para alguém antes, alguém que você confia, alguém que você se sinta confortável. Lembre-se que a excelência ela nasce da prática. Então, quanto mais você treina, mais essa habilidade vai se tornando parte de você. E mesmo se você sinta ansiedade quando você precisar se expor ou falar em público, mas se você já tiver essa habilidade bem praticada, você vai conseguir falar e transmitir aquilo que você quer. Sem contar que isso fará com que você sinta segurança naquilo que você vai trazer. E quando você se sente segura, as coisas vão fluir com mais facilidade. Imagine que o seu medo de se expor seja exatamente pela insegurança. Então, à medida que você se sinta segura, consequentemente, você vai conseguir se expor e o seu nível de ansiedade também vai diminuir. Quarta dica: antes de iniciar qualquer apresentação, antes de precisar se expor, faça exercícios de respiração, se concentre na sua respiração. E quando você for falar, tente focar em um ponto ou em alguma pessoa e comece a se imaginar você lá no seu treino, no seu ensaio. Imagine quando você estava lá ensaiando no espelho, entende? Então, foca totalmente ali naquele momento. Então, essas são as dicas. E o mais interessante é que, à medida que você for colocando isso em prática e começando a ter novas experiências, as suas crenças também vão se modificando. Então, você que antes tinha crença que não ia conseguir de forma alguma, você se sentia totalmente incapaz, insegura, isso vai sendo desconstruído. E você vai começando a adquirir novas crenças e acreditando mais em você. E quanto mais você for acreditando mais em você e nessas novas crenças, mais o teu medo de se expor e de falar em público vão diminuindo, assim como a tua ansiedade. Mas tudo isso são práticas, são treinos, exige muito comprometimento e dedicação da sua parte. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, deixa também o teu comentário, fala para mim aqui quais são as crenças que você acredita que precisa quebrar sobre você, que te deixa tão ansiosa na hora de falar em público, na hora de se expor, ou outras ansiedades que você possa ter. Tá bom? E eu gostaria de deixar um recado. O meu curso de Bem com Ansiedade estão com as inscrições abertas. O link tá aqui na bio, vou deixar aqui para vocês, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.